Vamos receber o profeta desta noite, aplaudindo Jesus na vida dele. Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus na sua vida. Eu quero convidar você, antes da gente começar a palavra aqui, ministrar aquilo que o Senhor liberou nessa noite, quero convidar você a ficar pertinho de alguém aí, não abraçar a si mesmo sentado. Amém. Quero orar por você. Amém. Em nome de Jesus. Deus, é tão bom estar em sua casa e nós temos seguido essa orientação do Teu Espírito Santo nessa noite de vir à Tua casa. Pai, como é bom estar num país livre, onde nós podemos estar na casa de Deus e dizer que somos cristãos e podemos nos reunir. Obrigado pela promessa do Senhor, ó Deus, de estabelecer esta casa, esta igreja, neste lugar, nesta cidade, neste tempo, Senhor. Nós somos gratos a Ti. E pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo libere mesmo uma palavra, ó Deus, dos nossos corações. Pai, prepara o nosso coração para receber essa palavra, leva o nosso pensamento cativo a Cristo. Pai, trata das nossas emoções nesse tempo. Senhor, dá-nos alegria de ouvir a Tua palavra, da maneira como o Senhor tem dado oportunidade de nós ouvirmos e aprender da Tua palavra. Libera, Pai, o Teu Espírito Santo para agir em nós, para falar conosco. Pai, muito obrigado. Quero me colocar, Pai, como vaso na Tua presença e dizer que realmente, Pai, eu não sei nada. Me, ó Deus, desnudo de qualquer sabedoria, ó Deus, humana. Mesmo a despeito, Senhor, daquilo que eu estudei, que eu preparei, eu quero entregar para o Senhor nesse momento, porque se assim o Teu Espírito Santo julgar necessário mudar qualquer frase, qualquer situação, eu quero dizer, Espírito Santo, que eu estou aqui para ouvir aquilo que o Senhor quer falar. Eu louvo o Teu nome e Te agradeço, Pai, por poder compartilhar a Tua palavra, grande presente do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Na verdade, eu creio nisso. Eu creio que no domingo à noite o melhor lugar para estar é na casa do Senhor. Amém? Você compartilha isso comigo? Amém. Porque, não sei se você já reparou nisso, quando a gente não vem à igreja, por qualquer motivo, qualquer motivo, parece que fica um espaço, um vazio, fica faltando alguma coisa naquela semana, e você tenta buscar alguma coisa e não consegue encontrar, depois lá no meio da semana você vai descobrir, eu não fui à igreja especificamente. E quando a gente pensa nisso, a gente pensa também no propósito do porquê eu vou à igreja. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Por que você veio hoje? Por que você veio hoje à igreja? Talvez pode passar no seu coração a ideia de que você veio à igreja porque você teve vontade de fazer isso, porque você está acostumado a fazer isso. Talvez não. Talvez você vai descobrir num exercício maior espiritual que foi o Senhor, através do Espírito Santo, que plantou esse desejo no teu coração de vir à casa do Senhor. E é tão bom receber esse convite do Espírito Santo, amém? É bom receber esse convite, é bom corresponder a esse convite do Espírito Santo. E da série, então, Fundamentos, que o Senhor Jesus liberou do nosso pastor, estou aqui incumbido de um assunto que eu senti no coração de conversar com a igreja. Eu vou dizer para você assim, sem medo de ser feliz, que não é um assunto tão lindo e maravilhoso. Oh, que assunto! Quando eu falar para você, ler o texto bíblico, você vai pular aí no banco e vai dizer, é isso que eu queria. Não, talvez você não faça isso. Mas sabe, eu tenho entendido particularmente que aquilo que Deus liberou na série Fundamentos, essas 16 palavras que foram liberadas, e lendo toda a carta de 1 Coríntios, eu entendi até pelos temas ali propostos, pelos capítulos, que são um tempo de muito aprendizado. Queridos, nós vamos ficar de frente aqui, como já temos ficado de frente, com alguns ensinos, que é verdade, talvez você não escute em outro lugar.
Ensinos que são importantes para definir o nosso destino e a nossa identidade, como cristão, como pessoas que um dia abraçaram a Cristo e disseram assim: não, eu realmente vou seguir o Senhor, é isso que eu quero para a minha vida e não volto mais, não volto atrás. Então esses ensinos são para isso. Quando a gente descobre os fundamentos da fé cristã, quando a gente deseja fazer parte disso na nossa vida, que isso faça parte da nossa vida. Então eu quero compartilhar com você um discernimento importante relatado através da vida do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo então, aos Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 a 9. Há um importante discernimento que Paulo traz para nós como cristãos. Urgentemente nós precisamos aprender a discernir, e necessário para os nossos dias de hoje, porque o Senhor tem preparado a noiva para o dia que Ele virá. Então eu e você precisamos aprender isso a cada dia. Então diz assim a palavra de Deus, repetindo em 1 Coríntios 3, de 1 a 9. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servo por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um só propósito, e cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Amém? Então, ok. Eu esperava que não vibrasse mesmo, então foi só um amém, bem assim, tipo, será? O que será que vai acontecer? Mas é isso, olha, eu e você, um dia nós nos encontramos assim. Eu resolvi, sou de Cristo, aceitei Jesus, aceitei o Senhor como meu Senhor, como meu Salvador, e agora eu quero isso para a minha vida. Ok, Paulo fala aqui, na verdade, de 4 espiritualidades manifestas na igreja. 2 nós vamos trabalhar hoje, que é discernindo o crente carnal e o crente espiritual. Paulo fala do crente, esse crente humano, né, que recebe toda a influência do mundo, mas Paulo fala principalmente nesse texto aqui de 2 tipos de crentes que estão na igreja. É interessante, irmãos, que a questão aqui é saber qual espiritualidade nós estamos manifestando no nosso dia a dia. Uma vez que nós já ouvimos aqui muitas vezes que não é na igreja que a gente manifesta a nossa espiritualidade, aqui é quase o resultado da nossa espiritualidade, porque nos envolvemos com diversos ministérios e trabalhos, mas lá fora a nossa espiritualidade é vista, ela é olhada, ela é monitorada o tempo inteiro. Então, como é que eu e você manifestamos a nossa espiritualidade? Paulo, é importante ressaltar, ele não está falando para ninguém fora de igreja. Paulo está falando para o povo de Corinto, numa igreja, a igreja que se reunia em Corinto. Então, eram pessoas já conhecidas como cristãos, como crentes, e ele faz essa distinção. Ele faz algumas questões muito interessantes. Ele diz que o tempo que ele visitou essa igreja, ele não podia falar, dar um alimento sólido, dar uma palavra mais firme, mais forte, fazer uma admoestação, uma exortação, porque eles eram então bebês, crianças, não podiam receber um alimento sólido. Mas que agora, a impressão que a gente tem, quando o Silvestre explicou aqui há 2 domingos atrás sobre as diferenças, né, da nomenclatura das cartas, qual veio primeiro, qual veio segundo, a gente vai entender que Paulo aqui está visitando de novo essa igreja, e agora ele diz assim:
vocês não estavam em condições de receber, de fato vocês ainda não estão em condições. Quer dizer que Paulo novamente está esperando que aquele povo, no intervalo de tempo, tivesse crescido espiritualmente, e eles não cresceram. Aqui, irmãos, é que a gente vai parar. Não estou encerrando o sermão. Alguém já gritou aleluia, glória a Deus, eu ouvi. Tem ouvidos muito bons. Não é não. Aqui a gente tem que parar para pensar como eu tenho expressado a minha vida com Deus. Eu tenho expressado a minha vida com Deus como um crente carnal. Estou na igreja. É interessante observar aqui, fazer uma distinção muito interessante aqui. Então Paulo fala do homem natural. Esse homem natural, ele é amado por Deus, ele é morto nos pecados, não compreende a verdade divina e precisa se converter, mudar de direção, encontrar o Senhor, receber a Cristo no seu coração. Esse é o homem natural. Muitos estão nesse patamar aqui. Homem natural, a gente chama ele de não cristão, porque ele não teve nenhum contato com o cristianismo, com o Senhor. Mas Paulo fala então, é o que nós vamos tratar aqui hoje, do homem carnal, o cristão, o crente carnal. Ele é amado por Deus, presta atenção nisso, mas ele é imaturo, só aguenta leite. E a constatação de Paulo é que ele precisa crescer. E tem, segundo Paulo, nesse texto que lemos, o crente espiritual, ou o homem espiritual, amado por Deus também, maduro em Cristo, compreende, ou seja, ele julga no sentido de saber o certo e errado, ele conhece isso e precisa continuar crescendo, mas ele é maduro, ele cresceu numa maturidade espiritual, ele tem discernimento, ele ouve todas as coisas, ele consegue pesar no coração, ele consegue julgar no coração e agir. Esse homem espiritual também está debaixo e está debaixo do fruto do Espírito, que é o amor, e por causa disso ele manifesta os frutos do Espírito Santo na sua vida. Eu quase que fechei o sermão agora, falando sobre essa construção do homem espiritual. Mas eu quero então fazer o seguinte agora. Minha proposta para essa noite é a seguinte: vamos desconstruir o crente carnal. Quem é ele? Vamos desconstruir e vamos construir um crente espiritual. Esse que é o fundamento que nós queremos extrair hoje. O fundamento é esse. Paulo escreve esse trecho da primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, com o desejo que o povo tenha crescimento, que o povo cresça no Senhor e que comece a manifestar esse fundamento, a maturidade cristã, de modo que ele aguente os reveses da vida, que ele aguente as situações do dia a dia, que ele aprenda a tomar decisões no Espírito Santo, que ele manifeste os dons do Espírito Santo, que ele manifeste os frutos do Espírito na sua vida. Isso era o desejo de Paulo. Por isso Paulo meio que fica decepcionado com a volta dele para essa igreja de Corinto e diz: irmãos, eu ainda não posso falar com vocês como espirituais, porque sois carnais ainda. Ou seja, amado por Deus, mas vivendo na igreja, relutando em receber a palavra. Irmãos, aqui nós paramos de novo. Toda vez. Então, como eu começo a perceber esse crente carnal? Eu reluto em receber a palavra de Deus. E Paulo deixa implícito isso, que um crente carnal, ele reluta em receber a palavra de Deus. Então, quem são eles? Primeiro, que o crente carnal só come papinha espiritual. Ele esse bebê na fé, ele não aguenta nada sólido. Então, por isso nós ouvimos de vez em quando aqui do púlpito, que é uma palavra dura, mas o Senhor está nos provocando a crescer. Uma palavra dura, uma palavra difícil, uma palavra que precisa de ser moída por dentro, de ser assimilada. É bom para que a gente possa então mudar de papinha. A papinha é interessante, o leite também é bom, mas tem o seu tempo, tem a sua história, tem o seu momento. A papinha, ela é o pré-anúncio de que virá uma comida sólida. Então eu não posso ficar esperando comer sempre uma papinha. Então uma palavra dura, ela tem que nos posicionar para receber o crescimento que vem através do Espírito Santo. Ela molda o nosso caráter. A palavra, quando nos confronta, ela nos trata. Se o tempo todo, na minha caminhada com Cristo,
Cristo na igreja, eu vou só ouvir uma coisa agradável aos meus ouvidos, então como é que eu vou crescer? E como eu vou estar preparado? Irmãos, vamos nos transportar por alguns segundos para esses países de perseguição religiosa, das quais eu e você não podemos gritar na rua e nem manifestar a nossa espiritualidade, nem tampouco dizer que sou um cristão. Como nós viveríamos nesse país? Aguentando as pressões do dia a dia, não podendo celebrar o Senhor, dizer: Deus, eu estou aqui, eu sou do Senhor, sou de Cristo. Nós vivemos num país livre, nós temos aqui, somos protegidos pela lei, nós podemos manifestar a nossa religiosidade e também a nossa espiritualidade, mas será que eu e você, sendo um cristão apenas carnal, aguentaríamos? Então, o cristão carnal só come papinho espiritual, ele não consegue nada mais sólido. Eu diria até que ele não tem estômago para algo mais doutrinário, mais fundamental, mais de princípio na palavra. Ele quer ser entretido. Então, quando ele é convidado para ir, por exemplo, a uma churrascaria espiritual, ele não consegue comer aquela picanha no alho, ele não consegue comer um filé mignon, uma alcatra, um cupim, porque ele está tão acostumado com aquela comida já triturada, batida no liquidificador, né? E se mudar qualquer coisa nesse âmbito, ele vai achar ruim, ele vai sofrer para digerir. Enquanto os outros estão sendo, estão se deliciando com as profundidades, as riquezas de Cristo, ele continua ainda na papinha. É interessante, não há nada de errado, eu disse, com leite e com papinha. Leite é muito bom para bebês, papinha é uma boa transição para aquela comida sólida, mas não são suficientes para o crescimento de um adulto, para crescer e se tornar um adulto. Aos 6 meses, uma criança começa a receber uma papinha mais sólida, não é isso, mães? Já vai preparando. Se a gente fizesse uma comparação de quanto tempo a nível espiritual eu poderia receber uma papinha e depois fazer uma transição para uma comida mais sólida, qual seria o tempo? Qual seria o tempo necessário? O problema aqui é que esse bebê espiritual nunca aprendeu a gostar de comida sólida. A primeira vez que foi introduzida uma comida sólida, o reflexo de cuspir para fora entrou em ação. É interessante que eu consegui enxergar isso na indignação de Paulo. Não sei se Paulo disse exatamente o que está ali, escrito, daquela forma, mas é como se Paulo estivesse dizendo, estivesse decepcionado, indignado com essa situação. E ele estava ali querendo, recebendo do Espírito Santo liberando algo poderoso para a igreja. De repente ele não pôde falar para a igreja com aquela profundidade, com a riqueza de Cristo, porque o povo não estava recebendo, pelo contrário, já estava cuspindo a palavra, porque outrora já haviam cuspido antes. Não cresceu, estagnou. Amados, o grande problema desse tempo é a estagnação espiritual. Paulo está falando aqui, ele está escrevendo algo contra isso e nos posicionando. Escutem, saiam dessa posição de bebês espirituais. Nós temos um versário ali, a gente precisa aumentar aquele lugar se a gente resolver não crescer. Porque esse espaço aqui vai ter que ter um vidro aqui, pastor Júlio, bem aqui, ó. Se a gente não resolver crescer, a gente vai ter que fazer assim uma sessão de culto só para bebês espirituais, porque o tempo urge, é urgente. A necessidade de crescer para poder se envolver com o reino e cumprir o chamado, estabelecer o reino na cidade, estabelecer o reino onde fomos chamados, para cumprir o próprio chamado individual de cada um, é urgente que nós cresçamos. E Paulo está meio que desesperado. Então, quando você vê algum apelo desse tipo aqui, queridos, é porque a gente sente isso no coração. A gente quer que a igreja cresça, que você cresça no pessoal com o Senhor a nível espiritual e que manifeste isso no seu dia a dia, em todo lugar onde você está, onde você vai, no trabalho, na escola, na sua família, na sua casa, menos aqui na igreja, em algumas situações, porque realmente aqui a gente sabe que você não vai dar muito bola fora, não. Mas como a gente só tem uma única vida, né? A gente não tem 2 vidas, né? A gente só tem uma vida. Essa é uma vida que é convertida, que é entregue a Cristo, é essa que tem que ser manifesta todos os dias. Então, Paulo ele fica
preocupado com essa situação, ele vai para a igreja para marcar tomar um posicionamento, marcar um posicionamento da igreja. Chega lá e se decepciona com o não crescimento. Ele enxerga a estagnação da igreja. Esse crente carnal que só come papinha, ele vai para a igreja e meio que marca um ponto com Deus, ou ele meio que quer marcar ponto com o pastor, talvez para ouvir as últimas, talvez para encontrar os amigos, talvez para descobrir alguma coisa que de repente ele está curioso para saber, mas ele não está indo à igreja com vontade de receber a palavra. Talvez esse crente carnal que só come papinha, ele pega até no sono na hora das mensagens. Ele critica uma mensagem mais dura, a palavra não penetra no seu coração, é como água caindo num carro recém-encerado, bate e não gruda, né? É mais ou menos assim. Como tantos dos últimos dias, a Bíblia diz que tem coceira nos ouvidos. Crente carnal não cresce porque tem coceira nos ouvidos. Ele não tem paciência, não tem vontade de ouvir aquilo que Deus está fazendo. Ele brinca de igreja, não consegue lidar com questões espirituais que tocam no coração, que tratam o coração. Não permite que a palavra sonde o coração dele. Está acampado acima de uma mina de joias preciosas, mas não vê a joia brilhar. É a palavra sendo proclamada, sendo dita e ele distraído. O pastor chamando a atenção para algo importante e ele distraído. O pastor trazendo uma palavra sobre um momento da sua vida, Deus está falando e ele distraído. É o crente carnal. Paulo queria muito levar essa igreja de Corinto além, fazê-la crescer, mas ele não conseguia, só podia dar leite e papinho espiritual. Lá em Hebreus 5, 12 e 14, tem um texto que me chama a atenção dentro desse item aqui. Pois com efeito, quando devia ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Olha, o escritor de Hebreus está falando mais ou menos a mesma coisa. Eu não sei quem leu quem aqui. Se o escritor de Hebreus leu Paulo ou se vice-versa. Mas ele está dizendo em Hebreus 5, 12 e 14, presta atenção. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha o que o escritor está dizendo. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, alguém que cresce espiritualmente, ele tem discernimento, ele enxerga as necessidades da vida, ele conversa com uma pessoa, né? Não sei quantos de vocês já tiveram experiência, mas eu creio que todos tiveram uma experiência de um belo dia alguém bater na sua porta pedindo alguma coisa, ou falando alguma coisa. Quando você passa por isso, você não tem discernimento, você pode até cair numa conversa ali, mas quando você tem discernimento, o Espírito Santo te ilumina e ele te esclarece algumas questões para você poder ajudar mais efetivamente ou não. Eu estou contando esse exemplo aqui, queridos, mas pode ser muitas outras áreas da sua vida. A diferença está na prática da palavra, no discernimento entre o bem e o mal. Os coríntios eram bebês, isso é um fato, porque não praticaram os princípios da vida de Cristo. Não discerniram entre o certo e o errado. Eram ingênuos espiritualmente. Então, no primeiro momento aqui, Paulo mostra que o cristão carnal só quer papinho. Segundo momento, Paulo ainda mostra aqui no versículo 3 que o cristão carnal só quer o que quer quando quer. Você já viu uma criança mimada que nunca foi contrariada? Pede algo para beber, você leva suco de laranja, ele quer de uva. Aí ele quer o suco de uva no copo verde, aí você leva o copo verde e ele fala que quer amarelo. Né? Aí quando você chega com o copo amarelo, ele fala que está quente. Já viram essa situação? Quem tem bebê sabe como é essa história, né? Quem tem criança, você sabe, né? Como é que é isso, né? Aí você traz um copo amarelo e diz que está frio demais, você esquenta, agora está muito quente. Sabe, o crente carnal só quer o que quer quando quer. Há criancices assim, né?
Tem irmãos que batem, tem irmãos, né, que convivem junto, que batem no irmão. A gente já viu, eu já vi no mercado isso, filhos pequenos bater no pai, na mãe, né? Faz birra, que assiste, faz birra, né? Se joga no chão até que os pais façam alguma coisa que ele quer, né? Já viram isso, né? Algo semelhante, queridos, existe na esfera espiritual. Se o querido pastor naquele dia resolver falar alguma coisa que o bebezão não quer ouvir, ele não se joga no chão porque ele, sei lá, ou talvez se joga, a gente que não tem discernimento para saber que bicho é, né? Então, às vezes até se joga. Então, é isso. Paulo está falando, o crente carnal só quer o que quer e quando quer. Ele é ciumento, contencioso, causa divisões no berçário da igreja, ele quer quando quer. Isso me lembra uma ilustração antiga que eu ouvi no tempo de seminário, que dizia assim, regras de berçário, tudo que é meu. Se estava em suas mãos, mas agora eu tenho, é meu. Se está em suas mãos, mas eu quero, é meu. Se estava em minhas mãos e eu deixei cair, e você pegar, é meu ainda. Se está quebrado, então é seu. Isso é regra do berçário, né? Pode colar lá. Para esses infantes espirituais, tudo era causa de desavença, briguinha. Então o crente carnal, segundo Paulo, versículo 3, diz isso, né? Não brincavam se tudo não fosse do jeito que eles queriam. Se o outro foi elogiado, ficam bravos que ninguém reconhecia o esforço deles. Se a decisão tomada não for do agrado deles, pegam a sua bola e voltam para casa. Sabe assim, aquelas coisinhas, né? Claro que no futebol, né, gente, você joga nada disso, né? Não tem isso, né? Ainda bem, eu escuto de vez em quando algumas coisas, mas são coisas bem diferentes. Não tem nada a ver, tô brincando. Então, eu e você precisamos decidir qual tipo de cristão eu tenho manifestado. Paulo ainda diz que para esses infantes espirituais, essas pessoas como um bebê, né, eles precisam aprender a receber de Deus a admoestação necessária. Porque um crente carnal que só faz o que quer, só quer o que quer, ele é considerado, segundo Paulo, uma bonequinha de louça. É aquela pessoa que você vai ter que chamar a atenção no momento, mostrar uma situação para ela e ela não suporta isso. Por isso que muitos ministérios, às vezes, não progridem, não crescem, não recebem de Deus a orientação necessária, porque se o líder vai lá e fala, meu irmão, olha, da maneira como você está fazendo, não está correto, mude a sua atitude, a pessoa já entorna o bico, né? Faz bico. Eu ainda não descobri, mas talvez aqui em Arapongas tem, lá em Ponta Grossa não tinha um debicador, né? Mas eu queria muito comprar um debicador na igreja, instalar isso na igreja. Na saída, todo crente bicudo depois do sermão passava pelo debicador. Sabe o que é debicador? Sabe quando tem lá no galinheiro uma galinha que nasceu com o bico torto? Então, os profissionais da área usam o debicador. Ele corta aquela parte torta e corrige o bico da galinha, ou pintinho, sei lá, enfim. Né? Mas eu sempre tive vontade de inventar alguma coisa para a igreja nesse sentido. Porque o que há de crente carnal na igreja que não suporta receber uma admoestação, de receber uma correção do Senhor? Então eu pergunto, quando nós vamos crescer? Se a gente não sabe lidar com isso, se a gente não é maduro o suficiente para receber uma invertida do Senhor. Amados, o terceiro tipo de visão que Paulo tem aqui no versículo 4 e 5 é o crente carnal só veste a camisa do seu time. Como já vimos, o crente carnal é como uma criança que tem seus super-heróis e não pensa em mais nada. Só veste a camisa do seu herói, do seu time. Então, crianças que discutem sobre seus craques, os seus pais, são assim: tudo que é deles é melhor. Já ouviu? Mas o meu é melhor. É a mesma marca, o mesmo modelo, mas o meu é melhor. Foi o meu pai que comprou. Eu queria que vocês fizessem uma
similaridade com o crente carnal. Vai pensando nessas ideias que eu vou trazer agora, mas olhando para a igreja. Meu pai é mais forte que o seu, minha casa é maior, minha mãe é mais bonita, meu time sempre ganha do seu. Amados, mas no corpo de Cristo não pode haver um super-herói. Só pode haver um super-herói, não pode haver vários, pode haver um, perdão. Um capitão, um único time. Então, nosso herói é Jesus. O time é a família de Deus. Não há espaço para divisões, heróis, idolatria de homens. Não há espaço para provar o quanto posso e sou mais que o outro. Então a gente vê tanta gente assim na igreja, tanta igreja cansada, tanto povo cansado de lidar com essas questões. E tudo isso, amados, registra a carnalidade das pessoas na casa de Deus. São amados, Paulo diz, pelo Senhor, mas precisam crescer, precisam encontrar o seu lugar. Então o homem natural pensa assim, ele não consegue enxergar nem aqui e agora, ele só vê pessoas, não Jesus. Paulo então faz duas perguntas retóricas. Quem é Apolo? Versículo 4 e 5, de 1 Coríntios 3, fala sobre isso. Quem é Apolo? Quem é Paulo? A resposta, servos, ministros de Deus, membros de um time glorioso, não são competidores. Apolo e Paulo não competem entre si, não estão trabalhando cada um contra o outro. Quem deu as habilidades para eles? Paulo responde, o Senhor. Ele é tudo em todos, o Senhor é tudo em todos. Então, queridos, não há espaço na igreja para esse tipo de criancice que diz assim, só vou na igreja quando fulano pregar. Isso é um sinal absoluto. Então, peraí, você está ouvindo a tua mente alguns domingos atrás, você está pensando assim, só vou na igreja quando fulano pregar. Aí tocou a sineta lá, o Espírito Santo falou assim, crianças, crente carnal, manifestação da carnalidade na sua vida. Aí não há também espaço para só vou louvar se fulano não estiver lá na frente. Ó, queridos, quando eu vim pregar aqui, você pode ter certeza de uma coisa, essas coisinhas bem básicas eu trago para você, porque as maiores e melhores estão aí na sua mente e no seu coração. Qualquer coisa que você quiser pensar nesse respeito, ninguém me dá oportunidade, por quê? Criancice, oportunidade tem aos montes, trabalho na igreja do Senhor tem aos montes. É muito mais fácil estar sentado no banco e olhar a dificuldade e apontar e dizer, é para o outro fazer. Mas eu aprendi algo assim, se eu estou sentado aí embaixo, eu acho que esse vaso não está bem, será que tem a mesma medida daqui até ali de lá? Não tem, então eu tenho que mudar, eu tenho que mudar. Se eu enxerguei isso, é porque o Espírito Santo fez eu enxergar isso, então é para mim fazer, para eu fazer. Não é para o outro fazer. O Espírito Santo te dá a oportunidade de enxergar falhas. Opa, quem é o primeiro a preencher a vaga? Eu. Isso é a manifestação da espiritualidade de Cristo na sua vida. Isso é ser um crente espiritual. O crente carnal olha e fala, nossa, deixa eu falar para a irmã Cláudia, que acho que foi ela que arrumou dessa forma, enfim, irmã, está tudo errado, está mal medido ali, tem um negócio, olha o espaço pequenininho que tem aqui, viu, Cláudia? Olha o espaço pequenininho, olha lá a situação, podia empurrar esse vaso lá, para ficar mais simétrico a coisa aqui, né? Queridos, quantas vezes nós pensamos assim, podia nos céus abertos, agora eu quero falar com a igreja dos céus abertos, podia nos céus abertos ter alguma coisa desse tipo, né? Assim, sabe? Sabe, Karina, aquela coisa assim e tal. Podia? Faça de mim. Faça, você é chamado a fazer. Mas podia, viu, Leandro, colocar aquela música e se eu falar com você, você não fala isso para mim, tá? Porque eu não toco nada. Podia. Né? E por último aqui, Paulo diz que o crente carnal, no versículos 6 e 9, compete com seus irmãos. Eu acho que aqui é o pior evento da carnalidade que Paulo menciona em 1 Coríntios 3. Versículos 6 e 9 revelam outra criancice dos crentes carnais. Eles competem entre si. Sua visão do reino está tão distorcida, eles acham que estão competindo um com o outro em vez de a favor do reino de Deus. A nossa luta não é contra carne e sangue. Certamente também não é contra nossos irmãos. Não é contra membros do próprio time. Isso é um absurdo.
Uma casa dividida, a Bíblia diz em Mateus 25:12, não subsiste. Então tem algumas coisas que de repente nós, amados, poderíamos ser alcançados já há alguns anos e não alcançamos, porque às vezes até não manifestamos verbalmente, mas interiormente, no nosso pensamento está dividido. Para mim isso é a pior coisa, essa palavra. Quando está dividido aqui dentro, aí eu estou aqui, mas eu estou dividido. Não tem unanimidade. E aí algumas coisas que nós poderíamos ter alcançado no nível espiritual não aconteceram ainda, por falta dessa questão. Lá no versículo 6 e 7, eles estavam exaltando homens quando de fato todos eram iguais. Quem faz a diferença, o versículo diz, é Deus. É interessante, no versículo 6 ele usa um tempo passado para a obra de Paulo, de Apolo e de Paulo, mas diz que Deus continuava dando aumento, crescimento, no tempo imperfeito, no grego, ou seja, ação contínua. Então, Deus dá o crescimento, é Deus que faz isso. Então, Paulo fala de uma tolice gerenciada pela igreja de Corinto, de achar que quem faz alguma coisa é mais importante do que o outro que não faz aquilo que eu faço. Amados, deixa eu dizer uma coisa para você. Todos nós estamos no mesmo lugar, no mesmo patamar diante do Pai. Você já ouviu aqui desse culto, não há melhores e nem piores. A marca é a disposição. O quanto eu e você nos dispomos para ser usado pelo Senhor. No evangelismo também é assim. No trabalho da causa de Cristo é assim. Um semeia, o outro rega, o outro colhe, mas a glória sempre é do Pai. Sempre é de Deus. Não somos responsáveis pelos resultados, mas pelo trabalho. Então não desanime. Nós temos um ano que vai começar daqui uns dias. Há uma proposta para nós. Há uma proposta individual para o seu coração que eu creio que o Pai vai revelar para você. Porque eu creio que o Filho de Deus recebe uma palavra, uma direção de Deus para o novo ano, em todas as áreas da sua vida, mas em especial no espiritual. Coisas que você precisou alcançar, amados, que você não alcançou e que você pode alcançar, porque há tempo, só pelo único e simples fato de que você está vivo, e isso manifesta a glória do Senhor na sua vida. Então não seja um crente carnal, não seja. E agora então, partindo para a conclusão, eu quero construir esse crente espiritual que Paulo fala. Quem é esse cara, biblicamente falando? O crente espiritual é aquele que verdadeiramente tem o corpo morto junto com as paixões e concupiscências da carne. Está morto quando tem alguma coisa que resolve ressuscitar nele, ele mata de novo. Ele mortifica de novo em Cristo. Ele consegue ter essa direção, esse discernimento. Então, em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, diz que já não existem mais, em quem está no Espírito, manifestas as obras da carne. Quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pileza, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. Então, o primeiro momento aqui é que eu e você somos chamados a este fundamento de ser um crente espiritual, alguém que manifesta as obras do Espírito de Deus e não as obras da carne, que são essas aqui. Então, o gozo, o reino de Deus vem e habita nesta pessoa, nesse crente espiritual, e Cristo se manifesta nele em todo momento, e há nele um equilíbrio espiritual. Ele olha, ele enxerga as questões, ele vê as decisões, ele toma as decisões equilibradas. Ele consegue discernir por antecipação, o Espírito Santo mora nele, ele consegue falar para ele e ele consegue ouvir. O crente espiritual não é como um bebê que espera ser alimentado, ser dado tudo de bandeja, mas ele trabalha para o seu sustento. Ele trabalha na obra de Deus, não deixa de ter as obrigações que o homem comum tem,
mas ele tem a sua dependência somente em Deus, seu provedor, redentor, salvador, ajudador, protetor. Ele reconhece isso, ele não está isento, ele não é separado no sentido de não se envolver mais, ele está inserido no mundo, mas ele consegue fazer essa separação. Ele está consciente de tudo que tem é provisão do Senhor. É incrível que o crente espiritual não sente gozo na carne, isto é, nas coisas que satisfazem o corpo, mas sente no espírito, por isso não importa a carne. Por isso que em meio ao sofrimento, a tribulações, em meio a situações que vistas pelos outros são de extrema necessidade do sofrimento, o crente espiritual não sente da mesma maneira, antes esquece seus sofrimentos. Ele consegue falar assim: não, eu estou fraco agora. Ele tem esse discernimento: eu estou fraco agora, mas em Cristo eu sou forte. Toda a suficiência vem de Deus, então eu vou agir assim, assim e assim. Ele sente, mas ele não revida, ele não responde pelo sentimento, mas ele é espiritual, ele age no espírito. O crente espiritual, o reino de Deus vive nele, pois ele tem a capacidade de ser um verdadeiro adorador, adora em espírito e em verdade, apresenta frutos do espírito, já disse isso: amor, gozo, alegria, paz, a unanimidade, a bondade, a fé, a mansidão está nele. Em determinados momentos, ele tem um subsídio interno e ele busca isso quando ele precisa. O crente espiritual, quando o reino de Deus está em nós, amados, inclusive nós mesmos não reconhecemos, porque aquilo que faz as coisas já não somos nós, mas é Deus fazendo, completando a obra em nós. O crente espiritual, ele torna-se obediente ao Espírito, ele desenvolve o poder de ouvir o Espírito, ele se torna obediente ao Espírito de Deus. Esse é o crente espiritual. Amados, esse é o fundamento. Paulo estava tão preocupado com aquela situação de 1 Coríntios, a igreja de Corinto, na verdade, que ele confessa: olha, eu estive aqui um tempo, não falei a vocês como espirituais, e agora eu voltei e não posso falar de novo, mas eu gostaria de voltar. Se eu pudesse continuar escrevendo, eu gostaria de voltar e poder dizer para vocês, nesse nível espiritual, quando você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo de Deus em você, você faz parte da igreja de Cristo, você precisa crescer. O seu alvo é crescer. E é isso que eu quero desafiar você para 2015. Quais áreas da sua vida você não cresceu espiritualmente? Pelo fato de eu e você termos o Espírito Santo, nós conseguimos discernir, amados, aonde a gente não cresceu, aonde a gente ficou parado. Tem algumas coisinhas dentro de nós que ainda é manifesto a criancice em nós. Sabe, algumas coisinhas assim? Uma delas que eu citei aqui, outras que você mesmo foi revelado para você hoje através do Espírito Santo. Coisas que você identifica que é criancice espiritual. É criancice. É um crente carnal. Sua carnalidade. Mude isso. Não se torne uma pessoa estagnada. Coloque isso na presença de Deus e diz: Deus, a partir desse ano, não faça nenhuma promessa, só estabeleça isso no seu coração. A partir desse ano, eu quero deixar, identifique, peça para o Espírito Santo mostrar para você: isso, pegar ele, isso, Cláudio, é criancice. Essa maneira como você vê isso é criancice, Cláudio. Peça para ele te dar esse discernimento, essa direção. Então você vai começar um novo ano, amados, sendo um crente espiritual, recebendo as orientações do Espírito Santo de Deus na sua vida. Amém? Eu espero ter contribuído para que você possa crescer, amado. Crescer no Espírito. Porque é muito fácil perceber esses últimos dias, nós estamos nos dias finais. Não vai dar tempo se a gente ficar brincando de igreja. A gente vai ser engolido pela onda. Então, para ter direção, para saber responder ao Senhor o nosso chamado, para ser sal, para ser luz, para tocar as vidas das pessoas com a nossa vida, ser um impacto na vida das pessoas, eu e você, nós precisamos ser espirituais. Precisamos aprender isso, ser espirituais. E ser espiritual, meu amado e minha amada, não é algo
no sentido de um alien. Você pode manifestar a sua espiritualidade aqui e agora, aqui na Terra, nas pequenas coisas ordinárias que você faz. Ordinária que tem uma certa ordem, tá? Por favor. Né? Pequenas coisas que são comuns que você faz no dia a dia. Você pode discernir isso tendo sobriedade espiritual, sabendo corresponder ao que o Espírito Santo quer de você. Nem feche seus olhos. Eu creio que o Espírito Santo já fez isso no seu coração. Eu creio que Ele é tão bondoso, tão querido, o Espírito Santo, que Ele já tratou de você em áreas que você nem imaginava. Eu creio em nome de Jesus, pela fé, que o Espírito Santo transformou essa palavra na necessidade que você veio buscar aqui nessa noite, que você foi surpreendido pelo Espírito Santo e que você foi tocado em áreas da sua vida que você nem imagina. Você pode estar dizendo assim: não tem nada a ver essa palavra com aquilo que eu estou passando. Queridos, preste atenção nos sinais que o Espírito Santo está enviando ao seu coração nesta noite. Ele está mandando um sinal, ou sinais, muitos sinais, para trazer você de volta à espiritualidade que você precisa manifestar, para se conduzir nesse mundo diante do fim. Se preparar para isso, se preparar para ser alguém que vai tocar vidas, que vai causar um impacto nas pessoas, e as pessoas vão olhar para você, vão dizer de você: ela vai uma pessoa que tem uma espiritualidade diferente, ela manifesta Cristo. De tudo que eu falei, o mais importante é isso. Identifique as crianças, identifique as coisas infantes que são manifestas na sua vida, na área de igreja, como cristão. Sabe, de repente tem alguma birra aí dentro de você, alguma birrinha, sabe? Você está sendo birrento com algumas coisas que você acha que deveriam ser diferentes. Eu vou falar uma coisa para você que o Espírito Santo pede para te falar nessa hora: desista. Você não pode vencer o Espírito Santo. Se você crê no Espírito Santo, eu vou dizer para você, meu amado, minha amada, desista. Pare de querer ganhar dele. Não resista ao poder do Espírito Santo. Você é amado, é amada por Ele, e Ele deseja que você corresponda àquilo que você tem buscado, aquilo que Ele tem derramado na sua vida. Espírito Santo, como o Senhor é lindo, é maravilhoso. Espírito Santo, muito obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pela direção, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem um jeito todo especial de falar conosco, e o Seu jeito, Pai, é claro, é transparente. O Seu jeito não é de enrolar, o Seu jeito é claro, é límpido, é transparente. E eu quero dizer que eu sou muito grato ao Senhor por ser assim na minha vida e na vida dos meus irmãos e irmãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado ali em cada coração. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem mostrado em cada coração a birra, a criancice que cada um tem vivido no seu dia a dia, de achar que pode mudar algumas coisas para ser tão agradável a si mesmo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem destronado o egoísmo. O Senhor tem derrubado os altares que criamos para o nosso eu, e o Senhor tem transformado a nossa vida numa dedicação ao outro, ao próximo. Pai, eu quero pedir nesta hora que o Senhor converta o nosso coração a um crente espiritual. Dá-nos direção, discernimento, dá-nos, ó Deus, um senso de justiça de Cristo. Dá-nos, ó Pai, olhar todas as coisas e ter direção. Dá-nos sabedoria quando vamos decidir algumas coisas, ó Pai. E nos envolve no Seu manto, Jesus. Nos esconde no Senhor. Pai, quando estivermos lá fora conversando com aqueles que não ainda têm o Senhor, dá-nos uma boa palavra, Jesus, por favor. Pai, dá-nos uma boa palavra para que não lancemos fora o nosso testemunho. Senhor, dá-nos uma boa palavra para causar um impacto nas pessoas. Pai, nos faz pessoas comuns para sermos luz e sal. Assim como Paulo diz que ele se fez de grego, enfim, Senhor. Paulo diz que ele se fez para alcançar, que nós queremos nos fazer para alcançar.
Senhor, tira de nós aquela falsa espiritualidade, Senhor. De repente nós somos tão ferrenhos em algumas coisas, ó Pai, e achamos que, de repente, por exemplo, assistir um filme é tão anti-espiritual, mas de repente a gente tem uma boca suja, fala alguma coisa que não tem nada a ver com o Senhor e que derrota a nossa espiritualidade. Ó Deus, dá-nos sabedoria para isso, Pai. Espírito Santo, dá-nos sabedoria para vencer essas questões internas, ó Pai. Espírito Santo, nós queremos devolver ao Senhor o controle da nossa mente, do nosso coração, dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos ouvidos e da nossa língua, Pai, da nossa boca. Ah, Senhor, nós queremos ser espirituais para alcançar vidas, Pai. Entender isso, Pai. Esse é o fundamento, Pai. É isso que o Senhor espera de nós. Eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui, Senhor, dando força, animando, fortalecendo para alcançar, Pai, essa espiritualidade de Cristo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, querido. Deus abençoe a sua vida. Amém. O Ministério da Música me ajudar, vamos encerrar. Graças a Deus pela palavra do Senhor, amém? Sabe, ouvindo isso, me dá até dor de cabeça. Eu fico imaginando a dor de cabeça que o apóstolo Paulo teve. Porque poderíamos resumir tudo isso num lembrete. Escute aqui, olhe para mim, por favor. Num lembrete, poderíamos resumir tudo isso. Nós, lembrar vocês de que nós somos um espírito que temporariamente vestimos uma roupa de carne. Você não é isso aí que você está vendo. Se te olha aqui esse casal, ela pequenininha, ele um monstro. Mas na verdade, diante de Deus, eles são iguais, porque eles são o espírito. Por isso que a Bíblia fala que Deus não olha como o homem olha o que é exterior. Nós somos um espírito e por um período vestimos uma roupa de carne. Sabe, eu acho linda a declaração bíblica que diz a visão da ressurreição de Cristo. Quando foi visto que Jesus ressuscitou dos mortos e estava com as suas vestes salpicadas de sangue, caminhando entre as nuvens. Então uma voz de um anjo disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. E algum anjo desavisado perguntou: quem é esse Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória. Sabe, e essa passagem, ela passa por nós, essa palavra, essa mensagem, hoje ela passou por nós, como Cristo ressurreto, caminhando não mais entre as nuvens, mas caminhando diante dos nossos corações. E um anjo grita alto, mas agora não mais os portais eternos, mas o anjo grita alto, dizendo: abri a porta do vosso coração, abri a porta do vosso espírito, porque ele é eterno e pela tua frente passa o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor Todo-Poderoso, ele é o Rei da Glória. O próprio Jesus Cristo, quando estava na cruz, momentos antes dele morrer, ele declarou ao Pai, ele fez um pedido, ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ele sabia que o corpo dele morreria, que as vestes de carne que sustentavam o espírito dele durante 33 anos na terra padeceria, mas o espírito dele continuaria. E
E o espírito meu e seu tem um destino. E existem dois endereços. Ou vamos para um, ou vamos para outro. E o que determina para onde os nossos espíritos vão habitar por toda a eternidade é exatamente as escolhas que esse corpo carnal faz. E a melhor escolha que o ser humano pode fazer na vida é abrir as portas do seu coração para que Jesus Cristo entre e faça morada. Eu queria pedir para que você feche os seus olhos, cubra a sua cabeça por um instante. Eu queria que você fizesse uma reflexão individual, intransferível, única, exclusiva. Nós não estamos falando de religião. Nós não estamos falando de igreja, instituição. Nós estamos falando da importância de termos entendimento das coisas espirituais, porque somos seres espirituais, embora muitas vezes nos comportamos como infantes, como crianças. E a mola propulsora, a razão, o motivo que muitas vezes não encontramos para desenvolver a nossa vida espiritual com Deus, é justamente o simples ato de abrir o nosso entendimento, os nossos sentimentos, os nossos corações, declarando: Jesus, venha fazer morada em mim, pois eu creio que o Senhor é, além de Senhor, também Salvador, que salva a minha vida da ignorância das realidades espirituais que conduzirão o meu espírito para toda a eternidade. E eu creio que não há ninguém aqui, absolutamente, não deve haver ninguém aqui que tem o desejo de ter a sua eternidade em outro lugar que não seja na glória com o Pai. Porque o outro endereço que existe é um endereço terrível, chamado de inferno. Isso é tão real quanto a voz que você está ouvindo agora. Por isso, em nome de Jesus, eu agora quero orar por pessoas que nunca declararam essa frase, dizendo: Senhor, eu abro a porta do meu coração para que o Senhor entre e faça morada, e que eu cresça em entendimento espiritual. Eu quero orar por essas pessoas que estão aqui. Eu não vou chamar você à frente, não queremos comprovar o êxito da mensagem com uma resposta popular, não é nada disso, mas é tão somente tornar público para o mundo espiritual que você entendeu que Jesus caminha diante da tua face e que quer fazer morada em você e em mim. Se há alguém no nosso meio, aí mesmo sentado onde você está, que gostaria de que ao eu fazer essa oração, você diga: é para mim isso. Eu queria pedir para que você, aí onde você está mesmo, com muita discrição, ergue a sua mão. Eu quero ver onde você está, eu quero orar por você. Amém? Pode baixar sua mão, Deus abençoe o Senhor. Amém? Pode baixar sua mão. Pode baixar sua mão, pode baixar sua mão. Amém? Aqui, pode baixar sua mão. Aleluia. Graças a Deus. Nós vamos orar, e em seguida nós vamos louvar o Senhor, porque a festa dos céus, quando o Senhor Todo-Poderoso entra nas portas que são abertas para que Ele entre e faça morada. Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, aqui estão, Senhor, algumas pessoas que ergueram as mãos, e os Teus olhos que passam por toda a terra viram quem são essas pessoas. Deus, em nome de Jesus, essas pessoas, Pai querido, indicam, inclinam o desejo dos seus corações de que o Senhor entre e faça morada, habite no entendimento deles, Pai querido, para que haja esse crescimento, esse desenvolvimento, Pai querido, a busca da maturidade e o entendimento de que
Nós somos seres espirituais que habitam temporariamente num corpo, e que este corpo não tem outro destino a não ser 7 palmos debaixo da terra, Deus querido. Mas o nosso espírito pode ter um destino, e esse destino são os lugares altos. Por isso, Pai, eu oro por essas pessoas que abriram as suas mãos. Apresento elas diante de Ti, Deus querido, e eu sei que a Tua palavra diz, e cantamos hoje, que o Senhor não despreza o coração quebrantado. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre, faça morada, ó Deus, nesses corações que se abriram a Ti. Nós louvamos a Ti por isso, Pai. Obrigado pela mensagem, obrigado pelo Espírito que trouxe vida à mensagem, obrigado pelo mensageiro, obrigado pelo Teu povo, Deus querido, que esteve aqui, Senhor querido, para ouvir a Tua voz. Obrigado a cada pessoa que nos visita, que essas pessoas levem para os seus lares, para a sua vida, a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor restaure, que o Senhor redima, que o Senhor, Deus querido, regenere, que o Senhor possa resgatar, ó Deus, todo aquele que está desesperado, sem rumo, sem norte, cheio de dúvidas. Que a Tua paz, ó Deus, que excede todo entendimento, seja o árbitro, seja o juiz, ó Deus, das decisões que precisam ser tomadas nesse novo ano. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor seja com cada irmão e com cada irmã. Que a salvação de Cristo nos alcance, que o amor de Deus transborde sobre nós, e que a mais doce comunhão e consolação do Espírito Santo seja, Deus querido, rotina em nossas vidas. Hoje e sempre, ó Pai, nós o adoramos, porque o Senhor é Deus, porque o Senhor é Pai, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas. Bendizemos o Teu santo nome e celebramos ao Senhor com júbilo e alegria, porque temos um Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode ficar em pé para nós adorarmos o Senhor. Graças a Deus. Só um pouquinho que eu e minha senhora. Minha senhora linda está me avisando que no domingo, no primeiro domingo, que vai ser qual? Dia 4. Dia 4 tem integração. O que é integração? Você que está vindo aqui, está gostando, está achando esse povo simpático, bonito. Vamos dizer, minha avó, um povo gordo, bonito. E queria saber um pouco mais sobre como a gente caminha. Então a gente tem esse grupo de acolhida. Nesse domingo, eu e a Cláudia, a gente vem aqui às 9 da manhã, fica com vocês até às 11. A gente conversa um pouco sobre como caminhamos, qual é a visão que Deus nos deu, explicamos um pouco sobre o shofar, explicamos um pouco sobre o batismo, sobre o dízimo. À luz da palavra do Senhor, nos apresentamos. Vocês podem perguntar de onde nós viemos, para onde queremos ir, sabe tudo isso. E a gente bate papo, conversa e acolhe vocês. Mas daí então você dizer, é aqui mesmo que eu quero estar congregando, é com esses irmãos que eu quero crescer e caminhar. Então, essa reunião acontece no domingo, dia 4, às 9 horas da manhã aqui. É muito importante que eu saiba quem vem, porque se ninguém der o nome, eu não vou vir aqui dia 4, eu vou ficar em casa, lavando as calçadas, juntando as porcarias dos cachorros, vou fazer minhas coisas que eu tenho também com você. Então é importante que você dê o seu nome. E não só para que a gente saiba quem vem, mas quantas pessoas vêm, porque tem um café da manhã que a gente faz, bem gostoso aqui, uma mesa, a gente arruma. Então a gente acorda às 9, a gente está aqui em torno de 8, 15 para as 8, arrumando a mesa do café, correndo pegar o pão fresco, o pão de queijo fresquinho, tal. Então a gente prepara tudo isso. Para que a gente prepare com excelência, a gente precisa saber quem vem. Então você tem que dar o teu nome para que aquela irmã que está lá na cadeira, lá, não a de amarelo vai pegar o seu nome para adiante da virada. Mas a irmã Neide, que está de azul, lá do lado, esburfete, azulzinha. Ok? Você dá o seu nome para ela, e se tiver as pessoas, a gente vai estar aqui. Se tiver uma pessoa, a gente vem e faz tudo para uma pessoa: café da manhã, pão de queijo, tudo. Se tiver 50 pessoas, a gente faz para 50 pessoas. Bom, então é importante que você dê o seu nome. Nós queremos adorar ao Senhor em celebração.
júbilo e alegria. Amém? Então eu queria pedir para que você se solte. Se você não sabe dançar, pode pular. Se não sabe pular, erga a mão. Nós estamos livres na casa do Pai. Na casa do Pai há liberdade. Amém? Deus abençoe vocês. Após essa adoração, você pode cumprimentar aí os seus irmãos, abraçar eles e ir para suas casas em paz. Graças a Deus. Vamos louvar o Senhor.